Olá, seja muito bem-vindo à Igreja Central Praia da Costa. A programação já vai começar, mas antes, preciso te dizer que estamos muito felizes de ter você com a gente. Aliás, você sabe quem somos? Bom, nós somos uma igreja. A igreja está sentada aí do seu lado. Somos o corpo de Cristo, unidos pelo mesmo propósito. Nós somos apaixonados pela Bíblia e valorizamos a fé e a pregação centralizada em Jesus. Acreditamos que tudo começa pela graça, pela verdadeira compreensão do amor de Deus por nós, e isso nos impulsiona a servirmos a Ele com excelência. Somos discípulos desse grande mestre e testemunhas do seu amor, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Enfim, podemos resumir tudo isso dizendo que somos uma verdadeira família, buscando cada dia mais viver Cristo. Por que você não experimenta viver isso com a gente? Acesse as nossas redes sociais e confira os horários das nossas programações. Esperamos te ver mais vezes por aqui. Mas agora, prepare a sua mente. Vamos ter um encontro com o Criador. Igreja Central Praia da Costa. Venha e viva Cristo. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez à versão digital da Igreja Central Praia da Costa. Que bom que mais um sábado você pôde separar esse tempo para estar aqui com a gente, buscando adorarmos a Deus juntos. Quero convidar você, como de costume, a acompanhar a gente nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, não só agora, mas durante toda a semana também. Inclusive hoje a gente vai estar concluindo uma série e você tem na mesma plataforma que você está assistindo os outros vídeos também. Então não deixe de acompanhar os outros cultos que talvez perdeu, para estar por dentro de tudo e estar adorando a Deus de diferentes formas. Hoje é um sábado especial e eu não posso, antes de começar, deixar de mencionar isso, porque hoje a Igreja Central Praia da Costa está voltando a abrir as portas da igreja. Claro que é só um primeiro passo, é cheio de adaptação. Muitas pessoas ainda não podem estar ali por questão de grupo de risco e todos os cuidados que têm que ser tomados. Por isso, quero reiterar a você que durante todo esse período de transição, nosso culto online continuará acontecendo de uma maneira ou de outra, para que você que talvez ainda não possa estar com a gente na igreja presencialmente, continue tendo a experiência de igreja que a gente vai se encontrando virtualmente, tá bom? Então continue acompanhando a gente, só lembrando que agora esse novo horário permanece todo sábado às 10 horas, meia hora mais cedo, estaremos aqui buscando aprender mais sobre Deus. E agora então nós vamos cantar para começar nosso culto de fato. Quero dar o feliz sábado ao pessoal que está nos bastidores aqui, a Emily, o Charles, e quem vai conduzir a música para hoje, Ralph, Fernando e Carol, sejam muito bem-vindos. Vamos louvar a Deus. Louvado seja Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estarmos juntos e agora em adoração erguermos a nossa voz a Ele, dizer o quanto o amamos, o quanto Ele é digno, o quanto Ele é justo e o quanto queremos que o nosso louvor chegue aos ouvidos dEle. Erga a tua voz, junte-se aí a sua família e vamos juntos adorar ao nome do Senhor. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Então erga a tua voz a Ele, diga, cante isso pra Ele. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Sobre todos, Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado no céu.
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. eu nunca saberei o preço Dos meus pecados lá na cruz. eu nunca Saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Esse é o momento que eu queria te convidar a adorar a Deus através das ofertas e dos dízimos, através da doação. Como é bom a gente poder saber que Deus continua nos sustentando todo esse tempo e saber que tudo que nós temos, tudo que precisamos, vem do nosso pastor que não deixa faltar nada. Então, não deixe de participar desse momento, adorando a Deus através de uma parte de tudo aquilo que Ele nos dá. Aqui no canto da tela, você já sabe, está aparecendo um link onde você pode, com a câmera do seu celular, acessar e ter todas as informações de como funciona a doação. Mas aqui também tem os dados bancários, se você quiser fazer a transferência de forma mais direta. Participe desse momento, vamos louvar o nosso Criador. Eu creio que todo esse tempo de dor que nós estamos vivenciando agora é um por enquanto. Toda lágrima é um por enquanto. Toda dor é um por enquanto. Até o dia que nós veremos Jesus face a face. Ah, como eu anseio por esse dia. Ah, como alegra o meu coração cantar sobre esse dia. Por isso eu quero te convidar então, para que tenhamos todos nós, eu e você, nós aqui e vocês daí, tenhamos o nosso coração repletos de esperança na certeza de um Deus que breve vai voltar. Vamos cantar juntos isso. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para lá. Não tardará, não tardará. Amém, eu creio nisso. Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Eu quero me preparar
junto a você lá no céu, conversar com Jesus. Eu quero me preparar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir e quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar. Diga, não tardará, cante isso. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar. Amém. Louvado seja o Senhor por isso. Que privilégio teremos, pois, todos nós, de face a face com Cristo, podermos falar com Ele, olhar nos olhos desse Deus maravilhoso e dizer tudo aquilo que um dia nos afastou dele, que agora, juntos, podemos então desfrutar da sua presença. Mas enquanto esse dia não chega, temos a oração como esse meio de transporte ao Senhor e que nos é disponível todos os dias, a todo momento, a toda hora. Por isso quero te convidar uma vez mais a cantar essa canção em forma de oração. Vamos juntos. Na oração. Encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Amém. Falar com Deus. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver.
obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Esse é o momento que nós temos reservado para oração e hoje o motivo não podia ser diferente. Estamos dando os primeiros passos para o retorno ao que pode ser o chamado novo normal. E hoje eu queria convidar você, entre tantos pedidos e gratidões que nós temos para apresentar a Deus, colocar esse motivo especial para que Deus nos dê sabedoria em todas as atividades que começam a retornar, preservando a saúde da nossa cidade, dos nossos amados e também a espiritualidade da nossa igreja. Você ora comigo? Senhor Deus, te agradeço pelo privilégio que o Senhor nos dá mais uma vez de te buscarmos aqui em oração, Senhor. Te louvo porque hoje estamos dando os primeiros passos para retornarmos ao hábito que nós já temos de te buscar em comunidade, como nós amamos. A gente sabe que ainda está muito distante do normal e por isso eu te louvo porque ainda podemos te buscar aqui juntos virtualmente e termos a certeza de que o Senhor nos ouve. Quero colocar em tuas mãos cada um que está acompanhando essa programação nesse momento. Que lá na sua casa ele possa receber a sua presença, possa receber o seu abraço. Que o Senhor possa ler o coração de cada um com os motivos especiais que cada um tem a colocar nas tuas mãos. E quero te pedir, Senhor, cada vez mais nossa cidade principalmente começa a dar os primeiros passos para retornar à normalidade, seja na área do comércio, seja na área das igrejas, seja na área dos estudos, já começa a se conversar sobre isso. Que o Senhor possa dar sabedoria a todos que precisam tomar as decisões, mas que o Senhor possa continuar preservando a saúde daqueles que nós amamos, da nossa cidade, que essa crise passe o mais rápido possível, Senhor, e que a gente possa voltar a poder se abraçar e desfrutar da alegria da companhia de amigos. Mas que, acima de tudo, o Senhor permaneça cada dia mais em nossa vida e que nós possamos continuar no crescimento do conhecimento de quem é o Senhor. Nos abençoa, por favor, eu oro em nome de Jesus. Amém. Em tuas mãos quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Esta é minha oração, ter a vida em tuas mãos. Toma, pois, meu coração em tuas mãos. Evangelho de João, capítulo 11. Abra sua Bíblia.
Hoje nós vamos ver o 7º e último tema da série, O Surpreendente Cristo, onde temos analisado cada um dos 7 milagres realizados por Jesus, registrados justamente no Evangelho de João. Hoje veremos aquele que é conhecido tradicionalmente como o maior milagre de Cristo. Talvez na sequência que o autor propõe, seria o grande finale, digamos assim. O último sinal de Cristo, que talvez seja o mais impressionante de todos. Hoje vamos estudar a história da ressurreição de Lázaro. Evangelho de João, capítulo 11, eu vou ler apenas alguns versos da história, a começar pelo verso 39. Mas eu quero convidar você, do jeito que está aí, parar por mais uma vez para uma breve oração. Senhor Deus, nesse momento nós vamos abrir a Tua palavra e vamos ler mais uma história que conta da sua vida. E nós queremos, ao ler essas palavras, nós queremos aprender mais sobre Ti, Senhor. Nós queremos ouvir Tua voz e entender qual é o Seu ensinamento para a nossa vida. Por favor, fala conosco, prepara o nosso coração para entendermos qual é a Tua mensagem através da história de hoje. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Evangelho de João, capítulo 11, verso 39, diz assim: Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Verso 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. A história, na verdade, é muito mais ampla do que apenas esse relato aqui. Nós lemos apenas um trecho e, como de costume, quero recomendar para você algumas leituras para adicionar à história de hoje, e alguns detalhes que mencionaremos estão nessas outras porções. A recomendação de hoje, primeiro, é você ler o trecho completo da história. Está de João capítulo 11, no verso 1, o capítulo inteiro, até o capítulo 12, verso 19. João capítulo 11, verso 1, até o capítulo 12, verso 19. O trecho central está do verso 1 ao 46 do capítulo 11. Mas nos versos seguintes que eu mencionei, nós temos os desdobramentos dessa história. Então é bem interessante você ler o que isso causou, porque enriquece também a compreensão. A outra recomendação de leitura, já tradicionalmente, o livro Desejado de Todas as Nações, capítulos 58 e 59, ali também existe algum tempo gasto para reflexão sobre essa história. Você sabe que Jesus ele não tinha muita coisa terrena, assim, coisas físicas. Entre elas, Jesus não tinha uma casa. A própria Bíblia diz que o Filho do Homem não tinha onde recostar a própria cabeça. Mas tinha um lugar onde Jesus tinha essa sensação de casa. Sabe esse lugar que você vai e você pode tirar a postura de chefe, a postura de profissional? Sabe aquele lugar que você coloca o pé em cima da mesa ou em cima do sofá e você não tem preocupação nenhuma, você pode ser você mesmo, você pode descansar, relaxar? Pois é. Esse lugar que Jesus tinha era a casa de 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Essa casa ficava em Betânia, uma pequena aldeia, uma pequena cidade, e de vez em quando Jesus separava um tempo da sua correria para passar ali naquele lugar, visitar os seus amigos tão queridos e poder descansar um pouco. Lucas capítulo 10, no verso 38 ao 42, cita um outro momento onde Jesus também passou por essa casa de maneira significativa. Ali você tem uma interação muito grande de Jesus com as irmãs Maria e Marta, e a gente percebe um pouquinho da personalidade de cada uma delas. Você talvez conheça a história. Marta era uma mulher prestativa, sempre tomando iniciativa, resolvendo problemas. Marta tinha a preocupação extrema de agradar os outros e servir, atendendo com tudo que for necessário. Sabe aquela pessoa que quando você visita para almoçar, por exemplo, ela não senta na mesa, está o tempo inteiro pegando gelo e pegando um pegador de salada e trazendo um guardanapo e parece que ela não se aquieta? Essa era a Marta. Por outro lado, Maria era exatamente o oposto. Maria não era preocupada com detalhes, Maria era
emotiva, Maria queria relacionamento, Maria era amorosa, ela deixava tudo de lado para simplesmente gastar tempo com as pessoas, no caso, com Jesus. Esse era o perfil de cada uma das duas irmãs aqui. O curioso é que Lázaro também era irmão das duas, claro, mas João é o único que faz menção dele. Os outros evangelistas não mencionam esse personagem tão importante da história. Lázaro era um fiel seguidor de Jesus, tal qual suas irmãs. Lázaro era mais do que um aluno de Jesus, um mero seguidor. Lázaro, de fato, era um grande amigo de Jesus. Lázaro era alguém que Jesus amava. O fato é que Jesus tinha grande prazer de estar constantemente com aquela família. Até que um dia chega a notícia de que Lázaro adoeceu. A Bíblia não fala exatamente qual é a doença que Lázaro tinha, mas a impressão que nós temos é que era algo muito grave e que veio de maneira repentina. Sabe aquela enfermidade que surge de repente, mas já vem com uma gravidade extrema? Esse era o caso de Lázaro. As irmãs Marta e Maria, ao perceberem a gravidade do caso, desesperadas, elas pensam na grande solução. Nós temos um amigo milagreiro. Nós temos um amigo que cura o cego, que cura o coxo. Ele pode salvar nosso irmão. Então elas enviam um mensageiro, verso 3 nos diz isso. A mensagem era curta e objetiva. Está enfermo aquele a quem amas. Esse era o recado para Jesus. E Jesus imediatamente manda a resposta pelo mesmo mensageiro. No verso 4, essa doença não acabará em morte, mas é para a glória de Deus. Uau, que promessa confortante. O grande amigo Jesus promete às irmãs que elas poderiam ficar tranquilas, porque essa não era uma doença para a morte. Mas logo em seguida, Lázaro morreu. E aí você pode imaginar o desapontamento das irmãs. A gente vai até voltar daqui a pouquinho para pensar um pouquinho mais nisso. Na verdade, Jesus só chegou na região ali, na presença do seu amigo, apenas 4 dias depois da morte de Lázaro. Lázaro morreu e Jesus nem estava lá. Você sabe que a atitude de Jesus foi tão estranha que até mesmo os discípulos não entenderam o que Jesus estava fazendo. A reação que os discípulos esperavam era que Jesus deixasse tudo na mesma hora que recebeu o recado do mensageiro e corresse até a casa de Lázaro. Mas não foi isso que aconteceu. Alguns teólogos, inclusive, especulam que os discípulos acharam a reação de Jesus tão tranquila, tão calma, tão paciente, digamos assim, que, tomando por base a história de outras curas que Jesus tinha realizado à distância, imaginaram que naquele momento Lázaro já tinha sido curado, porque Jesus não pareceu preocupado, Jesus não pareceu apressado. Foi muito estranha a atitude de Jesus. Finalmente, quando ele chega na aldeia, quando ele finalmente chega em Betânia, Jesus nem mesmo entra na aldeia ou na cidade. Ele sabia que ali havia alguns judeus que já o perseguiam, então ele permanece no caminho do lado de fora e Marta e Maria vêm até a presença dele, justamente no meio do caminho, para poder abraçá-lo, recebê-lo e juntos chorarem ali pela morte do amigo e do irmão. A Bíblia fala que ver o choro de Maria mexeu com Jesus, mas ele teve uma reação muito curiosa. Vendo Maria e vendo os judeus enlutados ali, entre aspas também, a Bíblia diz que Jesus se agitou, ele se perturbou. A palavra que nós vemos no grego é a palavra embrimaomai, que significa ofegar, bufar de raiva. Olha que curioso. É como se Jesus, ao ver aquela cena de choro, de luto e de dor, é como se ele fizesse sons como... Jesus não gostou da cena. Ele ficou incomodado, ficou bravo, ficou agitado. E no verso 35 nós vemos o ápice então dessa emoção de Jesus, quando no verso tão conhecido, a Bíblia diz que Jesus chorou. Bom, uma pergunta que é clássica aqui ao ler esse texto é por que Jesus chorou? É importante destacar aqui, eu sei que até é quase que previsível, mas Jesus não chorou pela morte de Lázaro em si. Aliás, Jesus sabia que estava prestes a ressuscitar Lázaro. Então não tem por que ele chorar pela morte do amigo. Na verdade, Jesus chora ali por alguns motivos. Você já deve ter ouvido diversas mensagens em torno disso, por isso a gente não vai gastar muito tempo. Mas eu posso mencionar 3 motivos rápidos aqui. Jesus chora por empatia pela dor daqueles que estavam na cena. Os familiares enlutados, Jesus por empatia chora pela dor deles.
Jesus chora também como reprovação pela hipocrisia presente naquele local. A presença dos judeus que aparentavam algum interesse naquela cena, isso tudo de alguma maneira incomoda Jesus. Mas Jesus também chora pela noção da complexidade do que viria depois daquela história. Jesus sabia o impacto que a ressurreição traria, e Jesus sabia que esse seria o evento, talvez, que aceleraria os eventos finais da vida de Jesus. Jesus chorou. Aliás, vale lembrar que essas mesmas pessoas que estavam chorando aqui a morte de Lázaro, depois de alguns dias, poucos dias, estariam gritando: crucifica-o, crucifica-o. Jesus então se aproxima do túmulo e faz um pedido no mínimo curioso. Jesus, que estava prestes a ressuscitar o morto, olha para as pessoas que estavam ao redor e diz: por favor, tirem a pedra da frente. Veja, Jesus falaria e o morto ressuscitaria. Jesus pede para que o túmulo seja aberto justamente para que alguém possa ser ressuscitado. O mesmo Deus que tem a palavra capaz de criar do nada, lá em Gênesis, nós vemos Deus falando e as coisas aparecem. Aqui nós temos mais uma vez Jesus falando e o morto ouvindo e obedecendo a voz dele. Olha que impressionante. Esse Deus com tamanho poder pede para que o ser humano tire a pedra. Por que Jesus simplesmente não dá o comando pedra, desapareça e ela evaporaria? Esse ponto é tão interessante que eu diria para você que a gente poderia gastar a mensagem de hoje também só refletindo sobre isso. No texto do Desejado de Todas as Nações que mencionamos, a autora destaca uma frase ali interessante, ela diz: o que o poder humano pode fazer, o divino não é solicitado a realizar. Aqui nós já podemos aprender uma lição prévia, que não é o foco de hoje, mas não deixa de ser interessante, que quando nós pedimos algo para Deus, o nosso esforço não deve ser deixado de lado. Deus é o Deus do impossível e Ele faz tudo aquilo que nós não podemos realizar, mas a pedra somos nós que precisamos rolar. Deus ressuscita o morto, mas somos nós que precisamos abrir o sepulcro, porque isso nós podemos fazer. Por isso, pedir o milagre de Deus não deve deixar de lado a nossa responsabilidade, a nossa participação em sempre dar o nosso melhor, fazer a nossa parte. Eu faço o possível para que Deus faça o impossível. É isso que nós já aprendemos de cara ao chegar nessa parte do relato. Cristo, então, com o túmulo aberto, ele dá o grito: Lázaro, sai para fora! Alguns segundos de silêncio seguem esse grito. É importante entender que nesse momento a gente chega num ponto crucial do ministério de Jesus. Veja, Jesus que já era visto como Filho de Deus, Jesus que cada vez mais se autoproclamava como Deus encarnado, Jesus que pregava um novo reino, que estava prestes a salvar a humanidade, ao mesmo tempo que era questionado por tantas pessoas, ele dá o comando para que um morto ressuscite. Se a voz fosse ouvida, se o comando fosse obedecido, essa seria a prova cabal de que de fato aquele não era um homem qualquer. Inegável de que aquele era um homem diferente. Mas imagina se o morto não ressuscitasse. Talvez seria a prova cabal também de que Jesus era uma fraude e que os judeus que tanto acusavam Jesus tinham razão. Os segundos de silêncio que seguiram ao grito de Jesus foram cruciais e você pode imaginar a expectativa das pessoas. Finalmente o silêncio é rompido por um som vindo de dentro do túmulo. E Lázaro, todo enfaixado, parecendo uma múmia, como a gente vê aí nas cenas de documentários e filmes, Lázaro levanta. Jesus tem que pedir para que ele seja desenfaixado, porque ele não consegue nem se mexer. Lázaro estava vivo. E que fique claro que Lázaro não sai do túmulo fedendo, Lázaro não sai do túmulo em deterioração, Lázaro sai em saúde perfeita, Lázaro sai restaurado. É inegável, esse é o Filho de Deus. Imagina a reação das pessoas ao ver Lázaro saindo do túmulo, 4 dias depois. Uau! O texto conclui dizendo que essa cena foi tão marcante, que muitas pessoas que estavam ali passaram a crer em Jesus por causa desse sinal. João capítulo 12, verso 9 a 11,
vai dizer inclusive que Lázaro se tornou um testemunho vivo de quem era Jesus. Lázaro se tornou uma espécie de ponto turístico, é muito interessante essa parte do relato, que as pessoas, depois de alguns dias, semanas, continuavam vindo até Betânia só para conhecer o tal do morto que foi ressuscitado. Quem é esse tal de Lázaro? E a própria vida de Lázaro em si era o maior testemunho de que Jesus era o próprio Deus encarnado. O impacto que Lázaro causou foi tão grande que esse mesmo trecho que eu mencionei ainda vai relatar que os judeus começaram a se incomodar não só com Cristo, mas passaram a se incomodar com Lázaro. E agora que já tinham um plano para matar Jesus, agora passa a desenvolver um plano para matar Lázaro também. Porque era inegável. Lázaro era a prova viva de que Deus estava entre os homens. A salvação havia chegado. Cristo era o Messias. Esse ponto foi transformador. E o que nós podemos aprender com essa história? Bom, algumas coisas a gente já até adiantou aqui antes, né? Mas confesso para você que quando estava preparando essa mensagem, eu destaquei a ponto de anotar 8 lições para a minha vida só dessa história aqui. Logicamente eu não vou falar todas elas agora, fica tranquilo, porque senão a gente estouraria o tempo. Mas eu quero destacar com você 2 lições principais. Eu sei que você já ouviu essa história diversas vezes, já deve ter estudado, inclusive ouvido mensagens sobre elas. Então eu tentei trazer 2 lições de uma ótica um pouquinho diferente dessa história. Eu queria analisar com você a ótica dessa mesma história de Marta e Maria, porque eu acredito que, do ponto de vista dessas 2 irmãs, existem lições preciosas que se aplicam exatamente ao momento que a gente está vivendo de crise. E a primeira lição é que nós devemos confiar mesmo sem entender. Confiar mesmo sem entender. Essa é a primeira lição. Para que fique claro aqui esse ensinamento, a gente precisa fazer um exercício. É importante que você tente, por alguns minutos, se colocar no lugar de Marta e Maria e enxergar toda essa história pelo ponto de vista delas. Imagina só, as irmãs ficaram desesperadas ao descobrir que o seu irmão estava com uma doença que poderia levar à morte, uma doença muito grave. Então elas lembram que tem um amigo que é milagreiro, um amigo que pode curar qualquer coisa, e enviam um mensageiro. Desespero que gera esperança. A esperança cresce ainda mais quando chega a resposta de Jesus. Porque Jesus não só disse, olha, entendi, vou ver o que eu posso fazer. Jesus não garantiu, essa é uma doença que não é para a morte, é para glorificar a Deus. Opa, que mensagem mais esperançosa do que essa? O irmão estava doente, mas Jesus garantiu de que ele não morreria. Desespero, esperança. Só que Jesus não chegava. E pouco tempo depois, Lázaro morreu. Alguns teólogos especulam, inclusive, que Lázaro deve ter morrido poucas horas depois do mensageiro chegar com a notícia de Jesus. Pelo cálculo do tempo aí. Do desespero à esperança, desespero novamente. Mas veja que agora não é só um mero desespero, mas é um desespero atrelado com tristeza, mágoa, frustração, não só com a vida do irmão, mas com a figura do próprio Jesus. Você percebe isso de maneira muito clara quando Marta recebe Jesus. No verso 21, quando finalmente Jesus chega, a frase de Marta é: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Você percebe? Quase que Marta coloca a culpa em Jesus. A pergunta de Marta não é se Jesus tinha poder para salvar Lázaro. A pergunta é por que ele não realizou. Marta não tinha dúvida do poder de Cristo. Aliás, Cristo até pergunta para ela. No verso 25 a 27, Jesus pergunta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida, você não acredita nisso? E Marta falou: Jesus, eu creio. Eu tenho crido todo esse tempo. O meu problema não é esse, o meu problema é por que você não fez então? Esse era o problema no coração de Marta. Aliás, a gente percebe que essa era a pauta de discussão no velório. Todo mundo estava discutindo isso. No verso 32, você vê que Maria repete exatamente a mesma frase: Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. No verso 37, os judeus, céticos, descrentes, também jogam isso na cara de Jesus.
Eles dizem, puxa, se ele amava tanto, por que não o curou como fez com o cego? No coração de Marta havia um conflito que é importante a gente destacar aqui. Ela cria em Jesus, mas nesse momento ela perdeu a confiança. Você percebe que existe uma diferença entre os dois termos? Crer é uma coisa, confiar é outra. Acreditar que é possível é uma coisa. Agora, confiar que vai ser executado é outra história. E aqui eu preciso parar para te fazer a pergunta. Você já passou por isso? Crer que Deus pode fazer qualquer coisa, mas talvez desconfiar de que de fato isso vai ser realizado. A gente está no meio de uma crise onde nosso emprego está em xeque, onde nossa saúde está em xeque, onde o sustento da nossa família está em xeque, onde nossa saúde emocional está em xeque. Alguma vez a sua crença em Deus foi barrada por uma falta de confiança de que Deus faria alguma coisa? Em algum desses dias, talvez nas últimas semanas, você ficou tão desesperado que talvez você até crê que Deus pode mandar comida do céu, mas você já não confiava mais que de fato Ele faria isso? O que nós aprendemos nessa história é que nós precisamos aprender a confiar. Mais do que crer, confiar. No verso 23, Jesus falou claramente para Marta de que ele ressuscitaria Lázaro, perdão. Mas você percebe que a falta de confiança de Marta quase que interrompe o milagre de Jesus. De novo, Marta cria que Jesus podia fazer qualquer coisa, ela destaca isso. Mas a falta de confiança quase que impede Jesus de realizar o milagre. No verso 39, quando Jesus pede para que as pessoas abram o túmulo, nós mencionamos a história, ele dá ordem, por favor, rolem a pedra. Olha qual é a reação de Maria no verso 39. Jesus, Senhor, já faz 4 dias, ele já cheira mal. Jesus, o Lázaro já morreu, não mexe nisso, Jesus. Você vai piorar o problema, vai sair o mau cheiro dele faz 4 dias, Senhor. Não abre esse túmulo não inventa moda agora. Jesus então repreende Marta. Marta, você não crê que eu posso fazer qualquer coisa? Como quem diz, Marta, não se coloca no meu caminho para que eu possa fazer um milagre. Marta cria, mas não confiava. E a falta de confiança quase que impediu Jesus de realizar o milagre na vida dela. Você crê em Jesus? Eu não tenho dúvida disso. Aliás, o livro de Tiago diz que até os demônios creem e tremem. A pergunta é, você confia em Jesus? Você confia em Deus, mesmo quando parece que Ele deixou de lado? Mesmo quando parece que Ele está atrasado? Aí vem a segunda lição dessa história que eu queria destacar hoje. Quando eu aprendo a confiar em Jesus, eu aprendo a esperar o tempo de Deus. Esperar o tempo de Deus. Talvez essa seja uma das partes mais difíceis do cristianismo. Esperar o tempo de Deus. Você sabe que o recado que Marta e Maria mandaram para Jesus mostra, a objetividade do recado mostra algumas coisas. Primeiro, ou a mais importante, urgência, mas a pressuposição de que Jesus viria. Veja, o recado que Marta e Maria mandam não é Jesus, veja, lembra do Lázaro? Pois é, ele está doente, será que o Senhor poderia vir? O recado é muito curto e grosso. Aquele quem você ama está doente. Simples assim. Na cabeça de Marta e Maria, nesse momento Jesus deixaria absolutamente tudo de lado e sairia correndo em direção a Betânia para salvar o seu amigo. Essa era a pressuposição delas. Mas não foi o que aconteceu. E eu preciso destacar para você aqui que o atraso de Jesus na cena de Lázaro não foi por acaso, foi proposital. Jesus estava na cidade de Pérea, ou na região de Pérea. Lázaro morava em Betânia. A distância aqui das duas cidades é de cerca de 40 quilômetros, o que naquele tempo envolvia uma viagem de um dia, digamos assim. Jesus, se tivesse saído na mesma hora que recebeu o recado para ir a Betânia, escute bem, Jesus chegaria com Lázaro vivo. Dava tempo. E Jesus sabia disso. Propositalmente Jesus demora. Propositalmente, eu repito, Jesus demora. A Bíblia diz que Jesus levou 2 dias para começar a viagem.
Depois que recebeu o recado do mensageiro, Jesus levou 2 dias para deixar as coisas de lado e se direcionar a Betânia. E depois levou mais 2 dias ainda para chegar lá. O que nos dá a entender que talvez no meio do caminho, Jesus ainda tenha feito paradas para resolver outras coisas. Jesus não estava com pressa. Eu até diria que Jesus enrolou de propósito. Por quê? Na cultura daquele tempo, se acreditava ou só se decretava uma pessoa como morta de fato depois do 3º dia. Talvez no 4º dia, dependendo da interpretação. Por quê? Justamente como não havia formas de detectar a vitalidade como nós temos hoje, o 4º dia era quando a certidão de óbito era dada. Quando era certeza absoluta de que o morto não voltaria, ele não estava em coma, não estava dormindo. Essa era a cultura daquele tempo. Jesus espera o 4º dia. Jesus faz questão de que Lázaro morresse e que todos tivessem certeza de que ele estava morto, para então aparecer na cena. Jesus se atrasou de propósito. E aí eu preciso te fazer a pergunta. Alguma vez você já teve a sensação de que Cristo estava atrasado para poder te ajudar a resolver a crise que você está enfrentando? Alguma vez você já teve a sensação de que Deus poderia aparecer a qualquer momento, mas Ele não vem, não aparece nunca? Escuta bem o que eu vou te dizer. Às vezes, Deus faz questão de deixar Lázaro morrer para que ao ressuscitá-lo, você possa crer. Eu vou repetir. Às vezes, Deus faz questão de deixar Lázaro morrer para que ao ressuscitá-lo, você possa crer. Às vezes, Deus demora de propósito para agir na nossa vida. Deus espera. Às vezes, Deus deixa a coisa tomar uma proporção maior de propósito. Só para que quando Ele resolver, você possa não ter dúvida nenhuma de que Ele estava lá o tempo todo. Só para que você possa aprender a confiar e esperar. Eu sei que não é fácil ouvir isso. Não é fácil para mim. Por isso que eu digo, esperar o tempo de Deus talvez seja um dos pontos mais difíceis do cristianismo. Mas é isso que significa fé. Esperar o tempo de Deus. Você crê em Deus a ponto de confiar em Deus, a ponto de esperar o tempo de Deus, mesmo que se envolva Lázaro morrer? No mesmo livro, Desejado de Todas as Nações, citação interessante de Ellen White, ela diz assim: o momento de maior desânimo é justamente aquele em que mais perto está o divino auxílio. Isso é o que significa um Cristo surpreendente. Quando ninguém espera, é quando Ele age. Esse é o mestre que transforma a água no mais puro vinho, que cura uma criança, um coxo, um cego, que anda sobre as águas e pode alimentar uma multidão. Esse é o Cristo imprevisível, que sempre surpreende com sinais que fazem com que nós possamos crer de maneira mais intensa. Esse é o Cristo que nós cremos. O Deus que é maior do que a morte. Você crê em Deus a ponto de confiar nele, a ponto de esperar o tempo dele? Qual é o Lázaro da tua vida que Cristo está esperando morrer para que ele possa fazer o milagre de tirar da tumba? Você crê em Deus a ponto de esperar e crer na ressurreição, mesmo depois que Lázaro tenha morrido? Quero orar com você. Santo Deus, o Senhor é o Deus que cria tudo com a sua palavra. O Senhor é o Deus que tem poder para comandar o universo e ainda assim ouvir nossa simples oração. O Senhor é o Deus que com um simples comando faz a tempestade parar, alguém ser curado. O Senhor é o Deus que ordena e o morto escuta e obedece. O Senhor é a fonte da vida. Senhor, o Senhor é tão grandioso que nem sempre a gente entende o que o Senhor faz.
Talvez eu até diria que na maioria das vezes a gente não consegue entender qual é o caminho que o Senhor escolheu. Qual é a forma que o Senhor escolheu agir na nossa vida. Por isso hoje, a minha oração não é para que o Senhor nos ensine a entender. A minha oração não é para que o Senhor nos ensine a pensar como o Senhor pensa. Porque não, o Senhor está num nível muito mais acima. O que eu te peço hoje é que o Senhor nos ajude a confiar, mesmo sem entender. Nos ajuda a crer, a ponto de saber que ainda que Lázaro morra, o Senhor tem poder para ressuscitar. Eu te peço que o Senhor nos ajude a confiar, a ponto de saber esperar o teu tempo. Senhor, eu confesso, não é fácil esperar o teu tempo. Do fundo do coração, não é fácil. A gente é imediatista, cada vez mais a gente fala, nós estamos numa sociedade imediatista. A gente gosta de que as coisas aconteçam quando a gente quer, quando a gente pede, porque isso nos dá uma sensação de controle. Mas relacionamento contigo é justamente sobre falta de controle. Fé é justamente sobre não ter controle total da nossa vida e entregar esse controle ao Senhor. Ah, Senhor, ajuda a gente a ter paciência, a ter perseverança. Eu sei que tem gente acompanhando esse culto agora, Senhor, que simplesmente perdeu a esperança. Eu sei que tem gente acompanhando essa oração agora que simplesmente perdeu a paciência porque já não consegue confiar mais. Eu sei que ele crê que o Senhor pode, mas os golpes da vida têm sido tão fortes que já não consegue mais enxergar, confiar que o Senhor vai agir. Meu Deus, eu não peço que o Senhor explique para essa pessoa o que o Senhor vai fazer. O que eu te peço é que o Senhor dê essa fé, capaz de esperar mesmo sem entender. Se for necessário, deixa Lázaro morrer, mas que a tua glória se manifeste em nossa vida. Em nome de Jesus eu oro.